Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Felipe Almeida, eu sou professor de Direito Penal, Direito de Execução Penal e hoje no Minuto FESUDEPERJ eu trago aqui uma dica referente ao Instituto da Reincidência. Na prova da Defensoria Pública é muito comum que caiam questões referentes ao Instituto Jurídico da Reincidência. Se você que está realizando a nossa prova e se depara com uma questão, principalmente na questão de direito penal e com repercussões no direito de execução penal, com datas, muito provavelmente você estará diante de uma questão envolvendo prescrição, conflito de leis penais no tempo ou então de reincidência. Por exemplo, quando nós estamos falando do Instituto da Reincidência, nós temos a questão referente ao efeito depurador da reincidência. A reincidência ela tem previsão legal no artigo 63 do Código Penal. Contudo, o chamado efeito depurador da reincidência, quando então a reincidência não mais terá os seus efeitos gerados, nós estamos falando do artigo 64, inciso 1. Ora, se na questão da prova está tratando de livramento condicional ou de sursi, muito cuidado, porque esses dois institutos possuem o chamado período de prova, o período em que o sujeito em livramento condicional estará lá se sujeitando às condições do livramento e realizando a sua assinatura trimestral, e no sursi, da mesma forma, nós temos um período de prova. Nesses dois institutos, o sujeito que, transcorrido o período de prova, sem revogação nem suspensão, tem a sua pena extinta, todo esse período de prova, ele será computado para o chamado efeito depurador da reincidência, do artigo 64, inciso 1. Logo, muito provavelmente, da data da extinção da pena, os 5 anos que reestabelecerá o seu status jurídico de primário, computará também o tempo de período de prova. Então, numa questão envolvendo o livramento condicional, por exemplo, todo e qualquer período de prova igual ou superior a 5 anos, com a extinção da pena, no dia seguinte, o sujeito já possui a condição jurídica de primário. Então, muito cuidado, como no último concurso tivemos uma questão justamente sobre isso. O sujeito que praticou um primeiro delito de tráfico antes da Lei 11.464, quando então ele teria direito à progressão de regime com o sexto, ganha o livramento condicional. Depois do livramento condicional, na sua integralidade cumprido, ele vem a praticar um novo delito, sendo que, computando o período de prova desse livramento condicional, ele já teria então os 5 anos exigidos para a retomada do seu status jurídico de primário, ou seja, seria operado então os efeitos depuradores da reincidência. E a questão justamente exigia que o candidato conhecesse o dispositivo contido no artigo 64, inciso 1, pois quando o agente pratica um novo delito, já havia então transcorrido esses 5 anos e o efeito depurador da reincidência já teria realizado os seus efeitos e o sujeito não mais ostentaria a condição jurídica de reincidente, já teria recuperado o seu status de primário e com isso todos os efeitos da sua primariedade. O sujeito poderia ter direito à progressão de regime, agora com crime praticado já na Lei 11.464 com a fração de 2/5, e o livramento condicional, uma vez que ele não ostentaria a condição de reincidente específico em delito hediondo, ele então faria jus ao livramento condicional com um cumprimento de 2/3 da pena, nos termos lá do artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Essa é a minha dica de hoje, fica para vocês aí. Temos data na questão da prova, desconfiem, porque muito provavelmente estaremos diante ou de uma prescrição penal ou então de uma questão envolvendo a reincidência. Fica a minha dica de hoje, a questão do efeito depurador da reincidência, artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Muito obrigado e até a próxima.